Fala galera, cá estamos para um episódio histórico do Café com Ferri. Nós vamos falar hoje com a Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, uma das maiores empreendedoras do Brasil, né, sem dúvida nenhuma. E é um prazer aqui a gente tê-la aqui conosco. Vamos fazer hoje umas perguntas mais técnicas, vamos falar sobre a história do Nubank. Eu acho que tem muita coisa legal para falar, que nunca foi falado em vários podcasts por aí, né? E muita gente quer saber mais sobre a história do Nubank, sobre para onde vai o Nubank, se o Nubank vai entrar em outros segmentos, se não vai, se ele vai disruptar outros segmentos, o que a tecnologia vai avançar, como a inteligência artificial vai avançar no mercado bancário de investimentos. Cris, é um prazer enorme tê-la aqui. Eu acho que é um dia importante hoje, que é o dia seguinte do balanço do Nubank, um balanço histórico, o melhor balanço da história do Nubank. Impressionante os números, na verdade, e muito obrigado aí por ter aceitado o convite. É um prazer estar aqui com vocês, imagina, obrigado pelo convite. Bom, vamos falar um pouco sobre a história do Nubank. Eu sei que tu já falou sobre isso muitas vezes, e sobre um pouco da tua trajetória. Tu tem uma formação de primeiríssima linha. Tu acha que as pessoas, os empreendedores, precisam ter uma formação de primeiríssima linha, como tu tens, para chegar? Fala um pouco sobre a tua formação e sobre como é que começou o Nubank. Todo mundo já sabe essa história um pouco, acho que quem acompanha já sabe, claro. Mas só para dar uma introdução aqui. Claro. Bom, primeiro sobre essa questão de formação, acho que precisar é essencial, não é? Tá cheio de gente. Flávio Augusto é um que nem faculdade não fez, né? Então, assim, é necessário, né, 100% mandatório? Não. O que acontece é quando você tem uma boa formação, você tem acesso a outras possibilidades, né? Outras portas se abrem. Então, eu não tenho dúvida que ao longo da minha carreira, né, vários papéis que eu tive antes de começar o Nubank me prepararam para estar no lugar certo, na hora certa, para poder ter a oportunidade de começar o Nubank junto com o Davi e com o Ed, né? E essas portas, essas oportunidades estavam lá por causa da minha formação, né? Então, acaba que uma coisa leva a outra, mas não é essencial. Na prática, a formação, ela acontece, ela serve para duas coisas, né? Primeiro, por uma questão de validação, né? De certificação, e segundo, pelo que você de fato aprende. E, gente, aprender é muito individual. Tem muita gente que se formou, teoricamente, em faculdades muito boas, que não aprendeu porra nenhuma, né? E tem muita gente que não fez uma excelente faculdade, nem fez faculdade, que sabe muito mais, aprendeu muito mais do que outras. Então, eu acho que vai de cada um buscar o conhecimento necessário, né? Tu teve algum mentor nessa tua trajetória? Que a gente sabe da importância de pessoas de referência, assim, na nossa carreira, né? Eu tenho, assim, né, uma pessoa que... Eu trabalhei no Unibanco lá, eu tive uma chefe que, poxa, foi um exemplo para mim. Tu teve algum mentor, assim, nessa tua trajetória que fez alguma diferença para ti? O que ele te agregou? Qual foi o plus que ele te proporcionou, se tu teve um mentor ou não? Então, eu nunca tive uma pessoa específica, nossa, eu tive esse mentor ou essa pessoa mentora e tal, ao longo da minha carreira. Até eu começar no Nubank, eu nunca tinha tido ninguém, assim, como referência. Não significa que eu não aprendi com várias pessoas, né? Que várias pessoas não me ensinaram. Eu acho que, na verdade, o que eu aprendi foi que eu não podia desperdiçar a oportunidade de aprender com todo mundo que passava na minha frente, sabe? O que eu acho que é legal e é saudável, porque às vezes as pessoas elas entram numa pira de idealizar, né, de idolatrar uma pessoa, e de achar que tudo, 100% do que aquela pessoa faz é bom e é certo, e é o que todo mundo tem que fazer, e na prática não é assim, né? Tem pessoas que são muito boas em uma determinada área, num determinado aspecto, não são tão boas em outros, e mesmo, às vezes, até nos aspectos que elas são boas, às vezes elas vão cometer erros, vão ter uma maneira de pensar que de repente você não concorda e tá tudo bem, sabe? Eu acredito que a gente precisa se obrigar a aprender com todo mundo que passa pela nossa frente, sabe? Todo mundo tem alguma coisa a ensinar pra gente, então acho que essa foi uma lição importante que a falta de mentor me ensinou, sabe? Tá. Ultimamente a gente tem visto que quebrou vários bancos nos Estados Unidos, né, e os bancos médios lá sofreram bastante, e essa onda veio para o Brasil.
E o pessoal se assustou bastante com esse problema nos Estados Unidos, né? E eu ouvi também vários relatos, assim, de banqueiros, né, sobre o modelo de negócio do Nubank, que eu acho que as pessoas não entenderam bem ainda o modelo de negócios de vocês. O modelo de negócio de vocês é o modelo de negócio que vocês tocam. Vocês não vão sair muito desse range do que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo bem. Eu queria que tu falasse mais sobre o modelo de negócio do Nubank, exatamente, que é um pouco diferente do modelo de banking tradicional no Brasil. Uhum. Não, você tem toda a razão. Acho que desde que a gente nasceu, teve várias fases, né? Das pessoas tentando entender o que é que a gente estava fazendo e fazendo algumas premissas, algumas colocações, né? Que não necessariamente eram corretas. Então, logo que a gente começou, e a gente começou com um modelo muito diferente, né? Não cobrando tarifa, né? Nem de anuidade, nem nenhuma outra tarifa e tal. E atendendo o cliente muito bem. A primeira reação do mercado brasileiro foi falar assim, mas isso não se sustenta, eles vão precisar cobrar depois, né? Porque não dá para ganhar dinheiro assim, e não se sustenta tratar cliente tão bem, atender cliente tão bem, isso eles estão conseguindo fazer porque são poucos clientes, né? Eu acho que o Nubank está fazendo 10 anos esse mês, né? E esse mês de maio de 2023. E 10 anos depois, agora são 80 milhões de clientes, né? 75 milhões de clientes no Brasil, eu acho que a galera já entendeu que dá sim para tratar cliente bem em escala, né? Numa escala muito maior, que a gente não mudou dramaticamente o nosso modelo de negócio. Claro que o crescimento ele traz outros desafios e ajustes necessários, mas a gente não chegou num dia para a noite e falou assim, então, olha, agora a gente tem que cobrar do cliente, agora a gente tem que ganhar dinheiro. A gente sempre teve uma visão de ter um modelo de negócio que tivesse rentabilidade, que fosse lucrativo. Mesmo no começo, que a gente estava fazendo investimento em crescimento, em desenvolvimento de produto, portanto, a gente ainda não tinha lucro, cada cliente que entrava marginalmente era positivo, né? Era lucrativo, estava trazendo ali uma rentabilidade. Que proporcionalmente era um número de clientes pequenos, proporcional ao tamanho do investimento que a gente estava fazendo. Então, na curva, isso levou alguns anos, né, para a nossa operação passar a dar lucro. Aqui no Brasil, a gente já dá lucro há quase 2 anos, né? E agora, mesmo no nível da holding, mesmo com México e Colômbia consumindo investimentos significativos, a gente mesmo na holding, a gente já dá lucro, né? Então, tem aí já uma grande diferença de modelo de negócio versus muitas outras empresas que não necessariamente começam, startups, né, que não necessariamente começam com um modelo de negócio claro. Agora, quando a gente olha versus empresas do setor financeiro tradicionais... Tu acha que elas vêm para o modelo do Nubank ou o Nubank vai para o modelo delas? Eu acho que o Nubank não vai, elas vêm. Ou os business vão coexistir? Olha, eu acho que tem espaço para coexistir, um mercado gigantesco, né? A gente está falando aí na América Latina, de mais de $1 trilhão de market cap, né? Então, assim, tem muito espaço. A gente não vai conseguir fazer tudo sozinho. Acho que tem um espaço de uma convergência, de alguma aproximação. Então, assim, se você olhar por um lado, a gente vem se aproximando, né? Em termos de expansão de portfólio. A gente começou lá atrás só com cartão de crédito, a gente lançou a conta, lançou o cartão de débito, lançou o empréstimo pessoal, agora a gente acabou de lançar o consignado. A gente tem produto de seguro, a gente tem produto de investimento. Então, assim, claro que tem uma expansão do nosso portfólio, até porque os clientes pedem muito isso da gente, que caminha numa direção mais próxima das instituições financeiras tradicionais. Agora, uma coisa a gente tem clareza, a gente precisa ser um player muito eficiente, né, em termos de custo de funding, custo de risco, né, que a gente chama, que é toda a parte, como a gente modela a propensão à inadimplência, né, como a gente faz a gestão da inadimplência, custo de aquisição de cliente e custo de servir. Você tem alguns produtos hoje, eu acho que o exemplo clássico que a gente dá é crédito imobiliário, né, que você precisa ser muito competitivo, você precisa acessar um funding ali de poupança, né, que é um crédito ali direcionado, né, denominado para isso. Vocês pretendem entrar no crédito imobiliário porque é uma linha de negócio que mantém o cliente 20 anos, né, no banco, né? Sob essa perspectiva é super interessante, mas justamente o meu ponto a gente não se vê realmente tendo a carteira de, né, a gente chama dentro de casa, fabricando crédito imobiliário. Né? Justamente por isso, eu acho que é um produto que é extremamente complexo, né? Que tem uma questão ali de documentação, né? Da burocracia mesmo, dos processos, que é muito complexo. Então, assim, os clientes pedem, mas eu acho que a gente se vê em algum momento distribuindo crédito imobiliário.
entendeu? Mas não retendo esse crédito na nossa carteira, não fazendo a gente, todo o processo depois inclusive de recuperação desse crédito, é uma expertise que a gente não tem. Então, acho que a gente está encontrando aqui, entre as diversas linhas de negócio, o ponto ótimo para a gente realmente fazer algumas linhas de crédito, né? A gente desenvolver internamente e distribuir alguns produtos, e outros a gente distribuir produtos de terceiros, né? Eu acho que provavelmente crédito imobiliário vai ficar mais no segundo modelo, né? Da gente distribuir o produto de alguém. Eu vou fazer um mix aqui das perguntas, entre perguntas mais técnicas para o Nubank e perguntas mais sobre business e crescimento pessoal. É conhecimento ou consistência? Eu acho que consistência pesa mais, na minha opinião, né, no longo prazo. Eu coleciono frases sobre consistência e eu não tenho dúvida que é o que mais faz diferença no longo prazo. Conhecimento você adquire, mas está cheio de gente que tem um monte de conhecimento que não está disposta, né, a ter a disciplina, a agir com aquela consistência que o resultado extraordinário exige. Tem uma coisa que eu sempre falo, que resultados extraordinários requerem esforços extraordinários. E o esforço extraordinário, ele não é hoje, um dia, uma vez, um sprint, né, vai ali dar aquela corridinha, faz uma força hoje. Não, é ao longo de 5, 10, 20 anos, né? Tem uma frase famosa, eu acho que foi do Jeff Bezos, conversando com o Warren Buffett, né, num diálogo deles, né, que ele falou assim, se o seu método é tão claro, tão comprovado, né, de geração de retorno, né, com a Berkshire Hathaway, por que todo mundo não segue? Aí ele respondeu, falou assim, porque ninguém quer ficar rico devagar, né? Verdade. E é isso, assim, as pessoas não têm essa perspectiva do longo prazo, né? E é isso que faz a maior diferença, essa consistência no longo prazo. Eu sempre falo isso do Barsi, né, que para ser o Barsi tem que esperar 50 anos, né? E andar de metrô 50 anos, né? Ninguém então, quer, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar, como que a pessoa consegue virar a mesa, sair da zona de conforto? Estou falando de família, amigos e rotina, porque as pessoas, te digo pelo meu meio aqui, as pessoas elas ficam, às vezes, elas não conseguem, né? Elas estão num meio que elas não conseguem sair daquilo e dar um próximo passo. Assim, o que tu enxerga sobre isso? Eu acho que eu conheci muita gente brilhante que não saiu do lugar na carreira. E como é que tu acha que a pessoa consegue virar a mesa e evoluir, dar um próximo passo, né? Às vezes, né, tem aquela síndrome de impostor, até muita gente, né, tem isso, né? E como é que tu acha que a pessoa consegue dar o próximo passo, sair principalmente dessa rotina familiar, aqueles... assim, vejo até na minha família, né? Tipo, meu tio quer manter as minhas primas, né, no interior, lá embaixo da saia dele, né? Como é que a pessoa consegue sair para evoluir, assim, dar o próximo passo na carreira, na vida? Nossa, dava para ficar 2 horas falando só dessa pergunta, né? Só dessa pergunta. Mas assim, acho que do começo, primeiro, ninguém muda sem querer muito mudar, né? Mudar dói. Mudar custa, né? Custa esforço, custa tempo, custa atenção, custa alguma coisa que você que você tem que deixar de fazer, que você não vai fazer, né? Para você investir naquilo que você quer fazer. Então, assim, ninguém muda facilmente. As pessoas só mudam quando o custo de não mudar se torna insuportável, né? Então, assim, a primeira coisa é a pessoa, o indivíduo. Então, você falou do seu tio, das suas primas. Assim, não conheço, mas uma coisa eu posso te falar, assim, se a sua prima não quiser, ela quiser, e aquilo estiver doendo nela, e ela olhar e falar assim, cara, essa minha situação aqui tá inaceitável, eu preciso fazer alguma coisa, nada acontece. Isso já começa daí, né? A segunda coisa é que eu acho que as pessoas se aprisionam muito no externo, né? No que está no contexto, no que está ao redor delas, e não focam o suficiente no que está sob o controle delas. Fiz até um post sobre isso ontem, gravei um pouco sobre isso ontem, né? Então, assim, é muito fácil falar assim, mas meu pai, né, no caso seu tio, mas a minha cidade, mas não sei o quê. Legal, todo mundo está em algum contexto que em volta tem adversidades, né, tem coisas que não ajudam. E cabe a você focar no que você pode fazer apesar disso, né? E tem algumas coisas, você falou assim, como que a pessoa dá o primeiro passo? Tem 2 coisas que as pessoas não se atentam e que fazem uma diferença tremenda na nossa vida, né? Que estavam lá nesse post que eu fiz ontem. Uma delas é o conteúdo que a gente consome, e a segunda são as pessoas que nos rodeiam,
né? E essas coisas estão relacionadas. Porque assim, você convive com pessoas que, como você falou, estão satisfeitas numa determinada condição. E, gente, não tem nada de errado com isso, tá? Você quer estar... assim, cada um sabe o que vai te fazer feliz, quais são as suas prioridades, não tem juízo de valor nenhum. Eu tô falando aqui das pessoas que querem algo diferente, né? Então, assim, se você quer algo diferente, você precisa se rodear de pessoas que estão nessa vibe, né? Nessa sintonia, que querem coisas diferentes também. Senão você vai normalizar todo tipo de desculpa, você vai aceitar a condição que você está vendo que todo mundo em volta de você tem, né? Se você consome conteúdo de pessoas que reforçam o tempo todo que você é um coitadinho, que você quer isso mesmo, que a vida é assim e que só os outros vão conseguir, que você não vai... realmente você vai tirar da onde, né, essa força para dar um primeiro passo. Então acho que tem uma mudança muito importante da gente escolher o que a gente quer consumir, de quem a gente quer ouvir, o que a gente quer ouvir, quem a gente quer que esteja do nosso lado. Isso faz uma tremenda diferença. Voltamos para a pauta de mercado aqui agora. Vamos lá. O mercado de crédito consignado é o mercado mais rentável para os bancos brasileiros, né? E vocês entraram nisso agora. Qual é a expectativa de vocês? Porque tu ter lá a conta salário do cara e reter isso, né? É um negócio que realmente é muito bom, né? Tu tem um custo de 1 e tu cobra 2, então tu tem um garantido porque tu tem o salário do cara ali, né? E outra coisa, falando... onde os bancos ganham muito dinheiro, tem banco que só faz isso, né? No crédito consignado para idosos, né? Uhum. Então, não é muito público do Nubank, né? Uhum. Não sei quantos por cento não me lembro de cabeça aqui, olha que eu sou bom de número, né? Eu li bem o balanço. Não me lembro de cabeça quantos por cento, né? Mas eu sei que quem toma mais crédito consignado são os idosos, né? E vocês estão entrando nisso agora. Que tamanho que vocês têm tamanho, né? Quase 80 milhões de clientes, né? Vocês têm tamanho para ser o maior de consignado no Brasil. Essa pergunta é importante que todos os analistas de mercado, todos os gestores profissionais vão assistir. Aonde quer ir o Nubank no consignado, que eu acho que sim, a linha do consignado, para mim, é um caminho... talvez de maior rentabilidade do Nubank, talvez seja a linha de rentabilidade no futuro a linha de negócio mais rentável do banco, inclusive. Para onde quer ir o Nubank no consignado, que para mim é onde tem mais espaço para ganhar dinheiro no mercado. Não, de fato é um mercado que a gente gosta muito, como você colocou, a gente gosta muito do patamar de taxa, né, dessa questão de ser uma linha securitizada, né, colateralizada, vamos dizer, não securitizada, mas colateralizada, só que eu acho que tem públicos diferentes, né, a gente começou com o convênio do SEAP, né, que é para funcionários públicos, e na nossa base hoje, você comentou, são 80 milhões de clientes, né, na região, no Brasil, 75 milhões de clientes. Quando você está servindo quase metade da população brasileira adulta, você tem um substrato da população ali. Então, assim, no começo, de fato, a gente atendia um público mais jovem, né, mais ligado à tecnologia. Hoje, francamente, o Nubank de todo mundo, assim, a gente tem uma boa penetração significativa em todos os segmentos da sociedade, inclusive nas pessoas de mais idade e nos servidores públicos. Então, assim, hoje a gente já estima que tem, sei lá, talvez 1/4 do crédito consignado concedido no Brasil é concedido para clientes nossos, pelo menos, né? Então, 1/4. assim, que cabe a gente agora desenvolver os convênios e desenvolver um canal de distribuição para a gente conseguir capturar essa carteira, né? A gente está começando com o SEAP, que tem inclusive uma correlação bastante grande com o público de alta renda, que também é uma prioridade para a gente agora, né? Da gente crescer a nossa penetração, a nossa exposição e principalmente aprofundar o nosso relacionamento com os clientes de alta renda que a gente já tem, né? Mas o público, né, de INSS, que é o que você está citando aí dos idosos, eu acho que também pode ser uma boa oportunidade. Eu tenho até uma história engraçada para contar, inclusive que a gente, né, começou a prestar atenção mais claramente na pandemia, que é o seguinte:
a gente nunca gostou de agência, né, lá dentro do Nubank, mas tinha esse público um pouco mais cativo, né, das pessoas de mais idade, aquela coisa de acordar de manhã, não, hoje eu vou ao banco, né, então velhinho que se arruma. Continua, né? Hoje, existe ainda bastante. Depois da pandemia, eu acho que as pessoas retomaram de alguma maneira o hábito, mas eu acho que não como existia antes. Mas na pandemia, pela questão do Covid, isso teve que deixar de acontecer, né? As pessoas viram não só a ida numa agência como um risco e uma, vamos dizer assim, a inconveniência, né, de perder o tempo, de deslocamento, de ficar numa fila, mas um risco mesmo de exposição ao Covid. Então, os idosos, que era esse público que acabava indo mais, eles tiveram que encontrar uma alternativa digital. E a gente viu, foi muito engraçado, no começo da pandemia, um crescimento desproporcional de Nubank no público de mais idade, né? Eu cheguei a ouvir isso de clientes idosos, falar assim, pô, mas o Nubank é para terceira idade? E a gente falava, não, por quê? Não, porque é tão fácil, é tão intuitivo, parece que foi feito pra gente aqui, olha como é fácil e tal. E no fim, isso mostra que facilidade, conveniência é universal, todo mundo quer, né? Então, eu acho que a gente tem uma afinidade muito grande com todos esses públicos, a gente está bem posicionado para fazer uma distribuição de consignado muito eficiente, né? Porque a gente não vai depender do canal que é o intermediário dessa distribuição, que são os corretores, né? Os pastinhos. Tem bastante, né? Que tem muito. Eu não tenho noção do número de pastinhas aí que carregam, né? Mas eu acho que é uma parte relevante do mercado. Mas com certeza, assim, quase todo o mercado não é distribuição Mas direta. vocês pretendem ser competitivos na taxa? A gente tem como ser justamente porque a gente não tem esse custo da distribuição, a gente tem uma distribuição direta. E a outra coisa que a gente tem como atuar de uma maneira que isso toca nosso coração, assim, né? O que a gente faz no Nubank, assim, na veia. A gente sabe também que, infelizmente, nesse mercado, você comentou dos idosos, tem muita fraude, tem muita gente enganando as pessoas, né? Para pegar o crédito, às vezes até dentro da família, gente. É um negócio horroroso, assim, né? Pegando crédito em cima do velhinho e tal. E a gente, como o fluxo, ele é todo independente, direto, o cliente tem que entrar no aplicativo, tem que abrir a conta, tem que fazer o reconhecimento facial, tem que digitar a senha, tem que o cliente concordar com tudo, assinar. Não tem alguém que vai pegar aquele cliente ali e forçar uma barra, dar aquela empurrada, o cliente tem que pedir. Então, assim, a gente tem muita confiança que a nossa originação também vai ser uma originação de muita qualidade nesse sentido, sabe? Quando o Nubank pretende entrar na aquisição da conta salário, para trazer mais clientes de alta renda, vocês estão focando, vocês têm um projeto para entrar em conta salário, levar né, porque a conta salário, eu sei que hoje grande parte dos clientes, né, 82% dos clientes tem como primeira conta, né, conta principal no Nubank, né, e essa conta salário é o que, né, leva bastante cliente de alta renda. Vocês têm algum projeto para entrar como nesse business de conta salário? A maneira, a gente sabe que onde a pessoa recebe o salário dela é um driver muito grande de atividade da conta, né, de principalidade da conta, que é o nosso grande objetivo, né, é ser a relação principal que o cliente tenha com o sistema financeiro. Então, isso, sem dúvida, é importante, é uma prioridade. Só que o que acontece? Antigamente, o modelo era muito orientado pelo leilão das folhas de pagamento, né, e era um grande canal de aquisição dos bancos tradicionais. Hoje em dia, com Pix, com portabilidade de salário, que inclusive o Banco Central está trabalhando ativamente para melhorar o fluxo da portabilidade de salário, que ainda está longe de ser o ideal, ainda tem muitas etapas, ainda é muito burocrático, ainda não funciona como deveria e poderia funcionar. A gente não precisa mais entrar no jogo de ganhar a folha de pagamento para ter a conta salário do cliente, né? Então, assim, a gente acredita muito mais em investir num fluxo de portabilidade bacana, simples, rápido, ágil, eficiente, e a partir dali a gente conduz o relacionamento com principalidade com aquele cliente. Então, é algo, sim, que a gente tem interesse, mas que a gente acredita que vai se materializar de uma outra maneira. Vamos para o México, que o Nubank inclusive, é responsável pela operação do México, né? A operação na Colômbia, no Colômbia 2%, né, de entrada, no Brasil tem 46%, na Colômbia 3%. Tu acha que o México, essa é a segunda linha de que eu acho que
Acho que a principal linha de rentabilidade no futuro do Nubank, estou aqui fazendo uma previsão com a minha bola de cristal. Primeira é consignado, porque consignado é um business espetacular. Sim, aqui, concordamos. No Japão, em qualquer lugar, principalmente no Brasil, né? Vamos falar. E a segunda linha de rentabilidade futura do Nubank é no México. Eu queria falar sobre o México e sobre o ramp-up do México. E como é que está indo o business? Vocês vão lançar a conta agora, né? Acabamos de lançar, semana passada. Tu acha que vai crescer na velocidade do Brasil? Tu acha que, dado, né, os detalhes, né? Eu sei que vocês conhecem melhor o Brasil, tu principalmente, né? Conhece melhor o Brasil porque tu veio de um business de cartão de crédito, inclusive. Tu acha que o México vai ser tão rápido o crescimento quanto no Brasil? Olha, a gente é muito otimista com o México. Tá? É como você falou, óbvio que a gente conhece melhor o Brasil, é um fato, mas o México tem muito para gostar do México, né? Vou te dar algumas ideias aqui. Primeiro, o México é um mercado, historicamente, muito mais subpenetrado em termos de serviços financeiros do que o Brasil. Aliás, gente, parênteses aqui para dizer que, assim, por pior que às vezes a gente fale que o Brasil né? E o Brasil está cheio de problemas que a gente precisa continuar endereçando. O Brasil está, assim, pelo menos uns 10, às vezes 15 anos à frente de todos os outros países da América Latina, mesmo os melhores países, tá? Então, assim, a penetração, por exemplo, de cartão de crédito no México mais ou menos 10% da população adulta tem cartão de crédito. Imagina isso. Então, assim, tem uma oportunidade de lá, não só da gente ganhar market share, né, versus instituições financeiras tradicionais que não têm uma experiência para o cliente tão bacana e tal, mas também de crescer o mercado muito significativamente, né? Então, assim, hoje no México a gente tem mais de 3 milhões de clientes no cartão de crédito. E a gente alcançou esse número no Brasil, no México muito antes do que a gente alcançou no Brasil, num mercado que é muito menor do que o Brasil, né? Então, assim, o México hoje ele está quando a gente compara, relativizando, né, colocando versus o tamanho da população, o tamanho do PIB e tal, ele está crescendo mais rápido e melhor em todos os sentidos do que o Brasil foi. Com mais custo ou menos custo? Cara, pau a pau de custo. Acho que talvez o começo da operação um pouquinho mais, mas assim, por exemplo, a gente lançou a conta semana passada, você comentou. A gente lançou a conta no Brasil, a gente levou, sei lá, acho que 2 anos para lançar o cartão de débito, depois não sei quantos anos para lançar as caixinhas, né, para colocar investimento. Bom, o México lançou a conta já com a conta, o cartão de débito e as caixinhas, entendeu? Então, assim, quanto a gente não economizou no desenvolvimento de produto versus o que a gente teve que fazer aqui? Foram anos, sabe? Então, assim, é uma operação que tem tudo para ser mais rápida, mais eficiente. Aí, hoje, a gente já está vendo esse fenômeno de crescer o tamanho do mercado. 45% dos clientes nossos de cartão de crédito do México nunca tinham tido cartão de crédito. Né, e a gente está conseguindo fazer a inclusão desses clientes no mercado lá, né, aumentando o poder de compra, possibilitando agora que eles parcelem, financiem compras e tal. Além disso, o cartão de crédito no México ele tem uma dinâmica muito diferente da do Brasil, onde a gente tem essa coisa, todas essas distorções, você tem um parcelado sem juros, que aí subsidia, você tem rotativo subsidiando o parcelado sem juros, com taxas altas e tal. No México não, um produto bonitinho, arrumado, parece muito mais com o que acontece nos Estados Unidos, uma taxa mais baixa, com as pessoas não usando só como instrumento de pagamento, mas usando realmente para financiar. Você tem da carteira de cartão de crédito no México um percentual muito maior das pessoas realmente financiando, ou seja, onde há incidência de juros. Então, assim, você tem um perfil da carteira muito mais saudável. E, assim, os clientes estão muito animados. A gente tem um NPS no México de mais de 90. É um negócio assim, absurdo. Mas não é o NPS aquele fake, né? Que o cara liga pro cliente e fala, tu vai receber agora um questionário para responder aí. Aquele da concessionária, né? Não, tem... Aquele, não o carro só voltou da revisão, olha, tô mandando aqui uma... Não só da concessionária, viu? Tô de olho, Não, pelo contrário. E assim, a gente mede, você comentou de NPS, né? A gente mede 2 NPS, tá? A gente mede o nosso... É aquele no app mesmo. No app, para todo mundo, sabe assim, para uma amostra random de todos os clientes. A gente faz isso no México, na Colômbia, no Brasil. A gente também tem um terceiro que faz uma pesquisa também de NPS pra gente. Então, assim, a gente tem quente. É o quente. A gente tem muita segurança. E além disso, tem acho instituição financeira no Brasil que faz tem um truquezinho aí. Melhor você falar do que eu falar sobre. Mas uma coisa que eu queria ressaltar do México, que foi muito bacana pra gente ver, gente, lançar uma conta. Em 2 semanas tinha 500 mil de contas abertas.
500 mil de contas abertas. Eu fiz uma conta, fenômeno. Assim, eu fiz uma conta de 2016, 2017 para cá, que tinha, sei lá, 6 milhões de clientes, agora tem 80 milhões de clientes. Sim. Abrindo 1,5 milhão de contas. A cada dia útil, o Nubank abre, em média, 75 mil contas. É isso? Hoje em dia deve estar por aí esse número. 75 mil contas por dia. Não fiz a conta desse ano, mas é um ritmo que cresceu, assim, a nossa base de clientes, ela dobrou desde o início do ano passado. Assim, é realmente muito significativo o volume de crescimento. Claro que aqui no Brasil, a gente já está em 75 milhões de clientes, né, quase metade da população brasileira adulta, você começa a ter um retorno marginal no crescimento do número de contas, né? Embora tenha alguns nichos ali, a gente tá achando muito interessante agora o crescimento, por exemplo, para menores de idade, né? Então, assim, a gente já abre hoje uma conta para o menor de idade com cartão de débito, né, com a anuência dos pais. É um mercado super interessante de pessoas que vão entrar no mercado de trabalho. Deixa eu te interromper, já colocando a pergunta aqui de novo. Muita gente fala que o crescimento do Nubank no Brasil está esgotado. Uhum. Está esgotado ou vocês vão para 100% da base? Né? Porque o Auxílio Brasil pegou aí uns 10 milhões de pessoas que nem existiam, né? Apareceu 10 milhões de pessoas aí. Tu acha que o crescimento do Nubank no Brasil está esgotado? Não, está longe de estar esgotado. Como eu estava falando, acho que assim, ainda tem espaço para a gente crescer, tanto em termos absolutos de número de clientes. Claro que a gente está agora olhando para o mercado brasileiro com uma abordagem segmentada, né? Então, assim, é muito importante a gente entender a rentabilidade marginal de cada cliente que a gente está colocando para dentro. Com a nossa estrutura de custos, que é muito leve, que a gente tem, gente, para a gente custa menos de $1 por cliente ativo, né? Isso na média da média. E os bancões? Precisa fazer análise, não vou colocar, né? Não vou falar do número deles, mas é bem maior, tá? $10? Nossa estrutura de custo, eu não sei, não vou chutar um número aqui, porque eu não parei para ver essa conta. Algo me diz que é $10. Mas é algo muito maior, tá? Assim, a nossa estrutura de custo, a gente não tem uma vantagem de ser 20, 30% melhor. A gente é 20 vezes melhor, sabe? Em termos de estrutura de custo. É realmente uma vantagem muito significativa. Tendo dito isso significa que clientes que não são viáveis para o mercado, em termos de estrutura de custo, acabam sendo viáveis para a gente economicamente. Então, a gente consegue chegar mais longe nesse sentido. Então, não, o crescimento não está esgotado em termos de número de clientes. Agora, a gente vê que no Brasil a gente tem uma oportunidade ainda maior de aprofundar o nosso relacionamento com os clientes que a gente já tem, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Crescer a penetração de produtos nos clientes que a gente já tem, nos clientes ativos, crescer a receita ativa média por cliente ativo, né, que a gente já vem crescendo de uma maneira bastante significativa. A gente já olha para clientes que estão com a gente há 1, 2 anos, 3 anos, que já tem acesso, por exemplo, ao empréstimo pessoal, etc. Eu vi que os clientes maduros estão dando $27 de receita. É isso aí. É isso aí. Hoje, na média, a gente está, sei lá, em 8, 9, né? 8,6, né? Exatamente. Eu dei uma estudada. E os clientes mais antigos estão... Então, justamente. Hoje, nosso maior foco é esse. É aprofundar o relacionamento para aumentar a receita média por usuário. Deixa eu perguntar uma coisa. Voltando. O Bradesco está cambaleando aí, vai dar 20 bilhões de reais de lucro, né? Deu problema de crédito lá, né? Deu uma bagunçada aí no Coreto, é um banco antigo. Num cenário de muito otimismo, quanto tu acha que o Nubank pode dar de lucro lá na frente? Tô falando agora, que agora não importa, né? A gente está olhando para o futuro. Momento bola de cristal, né? Momento bola de cristal. Olha, eu tenho duas maneiras de pensar sobre isso, né? Primeiro, é um pouco de como eu estava comentando. A gente vê muito espaço. Você fez essa conta aí. Se os nossos clientes mais antigos já estão dando $27 por cliente. A gente hoje, na média, está com 8. Isso quer dizer, só aí a gente tem a oportunidade, do ponto de vista de receita, para triplicar a receita, né? Só dos clientes amadurecendo e caminhando na curva deles de adesão de produto, né? Isso num portfólio que a gente vai continuar expandindo, né? A gente tem um monte de produto que a gente ainda não tem. Em outras áreas, né? Que a gente ainda está começando o nosso desenvolvimento. Consignado, que a gente está falando aqui, a gente acabou de lançar, tem R$0 nessa conta aí de consignado, que é o maior
profit pool hoje de crédito pessoal no Brasil, né? E o mais seguro também. E o mais seguro, né? Quer dizer, com um custo de risco muito menor. Então, tem muita oportunidade para expandir rentabilidade, muita. Agora, o outro lado de pensar por isso a gente quer continuar reinvestindo. Reinvestindo na experiência do cliente, reinvestindo na nossa expansão, no desenvolvimento de novos produtos. Então, assim, quanto vai sobrar lá no final no lucro líquido, é difícil de antecipar, porque também vai depender das oportunidades que materializarem da gente continuar investindo. Foi uma pergunta sacana que eu fiz. Mas vamos lá. A gente falou de México, falou pouco de Colômbia. Tu acha que a Colômbia ela tem menos potencial que o México? E se vocês já estão de olho na Argentina ou em outro... A Argentina ali tem 20 milhões de pessoas só em Buenos Aires, né? Só naquela região. Sim. Ali. Vocês estão de olho já em outros, assim, qual o próximo passo depois? Eu sei que, né, o Nubank tem uma qualidade que é o foco, né? Vocês já estão... Me fala um pouquinho da Colômbia e se tem alguma coisa já no horizonte, se vai ser América Latina ou vocês vão para outro mercado. Eu tenho certeza que vocês estão olhando porque eu sei que vocês têm um planejamento lá de 5 anos, né? Então, se der 5 anos, eu já sei que tem mais coisa no radar. Então, Colômbia é um mercado que a gente gosta muito. Eu acho que é a terceira maior economia, né, na América Latina. Você tem a Argentina, México e a Colômbia é a terceira, né? México, Argentina e Colômbia, na verdade, nessa ordem. É um país que a gente vê muitos paralelos, tanto com o Brasil quanto com o México. Então, assim, uma penetração ainda bastante baixa, muita oportunidade para a gente crescer o tamanho do mercado, um setor financeiro muito concentrado, com experiências ruins para os usuários, muito pouco penetrado no digital, um cliente que ainda paga caro, que não tem acesso. Então, assim, oportunidade muito bacana num país que, óbvio, tudo perto do Brasil é pequeno, né, ou é menor, mas quando você olha em absoluto, são números relativamente bastante grandes, né? Então, assim, a gente tem muito otimismo em relação à Colômbia. É uma operação que começou bem depois do México, né? Então, assim, ainda está numa outra curva. A gente está ali com mais ou menos 500 mil de clientes no cartão de crédito e agora caminhando para esse ano lançar a conta também. Entenda, a conta faz muita diferença para a gente no México e na Colômbia, como fez no Brasil. Por quê? Porque no cartão de crédito a gente tem a taxa de aprovação. Eu não vou aprovar crédito para todo mundo. Na verdade, a gente aprova crédito para um percentual pequeno das pessoas que procuram a gente. Mas quando você lança a conta... Quantos por cento é na Colômbia, no México, do percentual de pessoas que vocês aprovam? Não vou saber de cabeça, mas assim, não deve passar de 20%, 30%. Tá. Entendeu? Quando você tem um produto que é a conta com cartão de débito, a pessoa pode se tornar cliente e começar um relacionamento com a gente, né? E depois, com esse histórico do uso da conta, do uso do cartão de débito, a gente consegue aprovar crédito para muitas dessas pessoas, né? Então, assim, o lançamento da conta é um negócio que muda o patamar da originação de cliente, porque a gente consegue falar sim para todo mundo. Para quem entra na conta, a taxa de aprovação é quase 100%, né? Então, faz muita diferença. Então, bem otimistas em relação à Colômbia. Agora, depois de Colômbia, você falou bem, assim, a gente tem esse benefício do foco. Eu falo que no Nubank a gente gosta de fazer menos coisas, mas fazê-las muito bem feitas, né? Se for olhar, no Brasil, foram mais de 4 anos fazendo só cartão de crédito, até a gente merecer o direito de fazer a conta, depois merecer o direito de fazer o débito, e por aí vai. Porque assim, a gente nunca quer dar um passo maior que a perna, sair fazendo aquele monte de coisa, daqui a pouco o que a gente tinha começado lá atrás não ficou direito e tal. Não, a gente quer dar passos muito sólidos, até porque a gente não está construindo uma startup aqui para crescer, depois vende para alguém aí e tal, não sei o quê. Não, agora a gente tem uma empresa de capital aberto, a gente está construindo um negócio aqui para 40, 50 anos, entendeu? Capital aberto não é fácil, hein? Não é fácil. Então, assim, a gente precisa dar os passos de uma maneira muito, muito sólida, né? Com uma fundação muito bacana. Então, assim, você citou a Argentina. A Argentina é um mercado muito grande, muito importante. Mas agora está muito difícil operar lá. Com esse ambiente político e econômico lá, gente. Assim, não dá. Mas assim, vocês começaram no governo Dilma. Não era tão bagunçado que nem a Argentina, né? Mas vocês já estão acostumados com um mar turbulento. Estamos, assim, você tem toda a razão. A gente começou aqui em 2013, né? Então, assim, pensa que tinha população na rua, impeachment, né? Foi um ano de muita recessão, né? Com contração do PIB. E, francamente, de lá para cá, não teve ano bom, né? Não. Teve ano bom? Não teve ano bom. Assim, foi... 2021.
2021. 21 fez IPO, né? A gente fez IPO também em 21. Então, mas aí o mercado Cagou. Né? Colapsou todo, as taxas de juros começaram a subir. Então, assim, eu acho que a gente, de fato, foi forjado em adversidade. Agora, uma coisa é você estar no mercado, que você tem uma convicção, que tem uma oportunidade grande, e as adversidades estarem ali, você encarar, beleza, ótimo. Mas você se pular ali no meio do furacão, né? Lá na gente, 97% a taxa, agora, né? Foi corrigida ontem. Foi, 97%. Gente, 97% de taxa de juros é realmente um negócio de maluco, assim. Estão fazendo muita força lá para... Então, né? Mas aqui também a gente faz, né? Deixa eu só voltar para a última pergunta técnica antes das perguntas de negócios. Inadimplência. Eu dei uma olhada ontem no balanço e percebi que a inadimplência do Nubank, ela está menor do que nos bancões, né? Sim. Vocês acham que dá para manter a inadimplência de vocês alguns degraus abaixo, né? Num período, se aumentar muito a recessão, vocês vão conseguir manter essa inadimplência abaixo dos bancões? Porque assim, conceder crédito, eu sei que vocês não concedem muito crédito, hoje tem uma carteira de 10,5 bilhões de empréstimos no cartão, 2,3 bilhões no crédito direto, né? No crediário, sei lá. Empréstimo pessoal. Empréstimo pessoal. Que eu sei os números aqui de cabeça. Não é muito crédito, né? Tanto que é um balanço bem robusto aí. Mas tu acha que o Nubank consegue manter essa inadimplência e o que vocês usam? Eu sei que vocês têm uma inteligência bastante grande aí para trabalhar a inadimplência. A minha pergunta diretamente é essa: vocês conseguem manter no longo prazo a inadimplência bem abaixo dos concorrentes diretos? Olha, a gente trabalha para isso, tá? E assim, se você for conversar... Aliás, você vai conversar, que você vai estar no evento nosso lá de mídia na quinta-feira, você vai ouvir do Youssef, por exemplo, que é o nosso presidente e CEO, que veio do Capital One, que é o banco internacional, que é referência global, tá? Nessa modelagem de risco e em controle de concessão de crédito e inadimplência. Ele tem, sei lá, 25 anos de Capital One, a carreira dele inteira feita lá na área de crédito, né? E sabe tudo disso de cima e embaixo. E ele vai te dizer que o que a gente faz hoje no Nubank é mais moderno, mais consistente, mais confiável do que o Capital One faz. Pode continuar. Do lado. Mas não vai vazar esse som? Não. Você jura que não vaza? Eu achei que era alarme de incêndio. Eu também. Pegou fogo aqui. Só a pergunta da inadimplência pegou fogo. Foi só perguntar da inadimplência que ligou o alarme de incêndio aqui no prédio. Viu só? Perguntas perfeitas. Não, mas vamos lá. Então, a gente trabalha para isso, né? A gente construiu o Nubank já com essa visão. Então, assim, é muito diferente de uma instituição que se viu num momento e falou assim, poxa, agora a gente tem que usar dados, né? Agora a gente tem que construir aqui uns modelos de machine learning, né? De AI para isso. Não, quando o Nubank nasceu, a gente já criou toda a nossa infraestrutura de tecnologia, toda a nossa arquitetura de dados, para os dados serem armazenados, organizados, curados, de uma maneira muito acessível para os nossos modelos de análise de risco. Então, assim, o nosso objetivo, sem dúvida, é esse: a gente sempre ter uma eficiência no custo de risco muito grande, né? Então, assim, a meta é essa. Tendo dito isso, a gente não está se guiando por curva de inadimplência, o mercado está aqui, a gente tem que estar abaixo. A gente se guia pelo retorno que a gente quer ter pela exposição que a gente está adquirindo, né? Então, assim, como eu te falei, a gente tem uma estrutura de custo, inclusive operacional, de servir o cliente, muito mais baixa. Talvez a gente opere em bolsões de crédito que são inviáveis para outros players, né? E que tem um risco melhor, mas que um risco maior, mas que está sendo remunerado pela taxa que está sendo colocada ali. Então, assim, acho que a grande
A grande dificuldade, quando a gente compara esses números, é comparar banana com banana. Porque as carteiras são diferentes, entendeu? E vão tender a ser, à medida que a gente cresça mais, e a gente origine mais crédito, tenha mais cliente, entre outras linhas de crédito, a grande dificuldade sempre vai ser comparar banana com banana. Mas o objetivo é sim, é sustentar uma vantagem competitiva cada vez melhor na análise de risco e na discriminação do risco melhor para o risco ruim. Voltamos para as perguntas de caráter de empreendedorismo e tal. Quais são as 3 características mais importantes de um profissional, até para as pessoas aí que estão aí, que vão assistir esse podcast, para elas explorarem isso, né, na carreira delas? Quais são as características de um profissional que tu acha, as 3 principais características de um profissional que tu acha que são as principais, assim? Para trabalhar comigo, uma das coisas que eu falo é que a pessoa não pode ter frescura, ela tem que estar disposta a fazer o que precisar fazer, né? Quando pergunta para mim o que eu faço, eu falo, cara, eu faço o que precisa. Precisou varrer o chão, eu vou fazer. Precisou fazer o café, eu vou fazer. Precisou reunião com o Banco Central, eu vou fazer. Precisou fazer marketing, eu vou fazer. Então, assim, eu tenho horror a gente que vira e fala assim, mas não é meu serviço. Me poupe, que isso? Você tá aqui, você tá na empresa, a gente vai fazer o que precisar aqui para chegar na meta que a gente tem que fazer. Esquece. E muito relacionado, né? Eu concordo. Muito relacionado com isso é estar afim. Eu falo que metade do jogo a pessoa está afim. Quando a pessoa está afim, ela corre atrás, ela pode não saber, não ter o conhecimento, ela se vira. Ela vai buscar, ela pergunta, ela entra no Google, ela descobre quem que sabe, ela corre atrás. Vai, faz. Aprende, se vira, entendeu? Cara, metade do jogo é estar afim. Entendeu? E a outra coisa, gente, é saber trabalhar em equipe, né? Porque, assim, ninguém trabalha sozinho. Muito poucas vezes a gente tem alguém no Nubank que está realmente fazendo um trabalho individual, que não depende de alguém, né? Então, assim, a pessoa entender o papel dela num time, ela conseguir construir essas pontes, né? Conseguir comunicar ali o que ela precisa do outro time, o que ela também está trazendo, né? O que ela está oferecendo pro todo. Isso é muito importante. Então, são três bem críticas aí. O que pode dar de muito certo no modelo de negócios de vocês e o mercado não enxergou e ninguém... Onde é que estão as oportunidades invisíveis, né, que tu enxerga? Eu acho que a gente já falou de algumas, né? A sensação que a gente tem é que hoje México e Colômbia não estão sendo valorizadas pelo mercado, assim, né? A sensação que a gente tem é que os valuations estão sendo feitos, colocam um valor 0 ali. Tipo assim, ainda tá bom, depois se virar, a hora que der dinheiro a gente vai ver, entendeu? Mas assim, a gente já tem sinais muito claros, né, de que a gente está conseguindo executar, muitas vezes até com mais eficiência, o modelo que a gente tem aqui no Brasil nessas geografias. Então, acho que tem um valor importante ali que pode dar muito certo. Outra coisa, você já comentou também, você tá bom nas previsões, que é a história do consignado, né? Eu acho que consignado, gente, nossa, vai ser, vamos ver. Mas assim, a gente está muito animado, porque é um mercado que historicamente sempre teve uma dinâmica muito difícil por causa dessa questão desse intermediário, né? Do corretor, do pastinha no meio. Então assim, ninguém nunca viu o que é distribuição direta no mercado de consignado. Eu ouvi que várias pastinhas chegam a ganhar de 100 a 250 mil por mês. Pois Só de pastinha. Tem milhares de pastinhas aí no Brasil. Imagina toda essa eficiência, que isso aí tá gerando que valor para o cliente? 0, né? 0. Então, assim, imagina toda essa eficiência sendo passada para o cliente na forma de taxa menor, por exemplo. Pô, é maravilhoso. É maravilhoso, é o que a gente adora fazer. Tem um número que a gente está divulgando agora, que no IPO a gente divulgou e a gente atualizou agora, mas assim, já são mais de 40 bilhões de reais que a gente economizou para os nossos clientes em tarifa. É um número desde legal que a gente nasceu. É um número legal de atualizar. Pô, é dinheiro, gente, que vira saúde, que vira educação, que vira comida, que vira o que quer que seja, que vira consumo, mas que não vira tarifa, entendeu? Então, assim, um player como a gente, que busca muito essa questão da eficiência, entrando em mercados que historicamente não tiveram esse tipo de concorrência, eu acho que tem uma oportunidade muito grande. Deixa eu perguntar uma coisa mais difícil aqui, né, parece que é só pergunta fácil aqui, mas o que pode dar de errado no modelo do Nu? Onde estão as ameaças para o modelo de negócios de vocês, que tu enxerga, né? Sei que é uma pergunta difícil, né, mas às vezes a gente fica míope, né, e não, né, eu tenho uma empresa de Estado, inclusive, né, às vezes a gente fica míope para ver as ameaças. Onde tu acha que estão as ameaças ao modelo de negócios atual de vocês?
Não, é uma excelente pergunta e uma que a gente se faz o tempo todo, né? Eu acho que toda empresa que atua num setor regulado tem que estar sempre atenta aos riscos regulatórios, né? Então é algo que a gente está constantemente monitorando, a gente está em constante diálogo, inclusive contribuindo para as discussões regulatórias que acontecem, né, com o Banco Central. A gente, nesse sentido, tem muita sorte aqui no Brasil, que a gente tem um Banco Central extremamente competente, com não só o Roberto Campos, que é um cara muito inteligente, muito competente, a gente ouve isso, assim, todos os gringos trabalham com a gente, nossos investidores internacionais, todo mundo é unânime, assim, o Banco Central brasileiro é uma joia, né, quando a gente compara com inclusive contexto, inclusive até com o Fed, tá? Assim, É verdade. Todo mundo é unânime em falar isso. Eu discordo dele na taxa de juros, mas ele é competente. Mas não só o Roberto, mas eu acho que todo o corpo técnico do Banco Central, né? São funcionários extremamente qualificados, extremamente técnicos, de carreira, que sabem do que estão falando. Então, assim, claro que é um ponto de atenção, mas a gente se sente muito confiante, né? Na racionalidade do debate, né, na atenção aqui ao impacto da política pública que vem ali, né, nos efeitos de segunda, terceira ordem, mas esse de fato é um ponto de atenção. O outro é sempre, né, algo que a gente está sempre, óbvio, atento, que é a concorrência, né? Então, assim, a gente tem um mercado hoje no Brasil que evoluiu muito nos últimos 10 anos. O Nubank fez 10 anos esse ano. Hoje a gente olha para o mercado, ele é outro de quando a gente começou, né? Então, assim... O pessoal está copiando o Nubank? Eu acho que estão evoluindo suas ofertas, Nada seus se cria, tudo produtos. se copia? Eu não sei se nada, a gente criou muita coisa, a gente tem muita coisa que não foi copiada não, mas eu acho que é do jogo, né, assim, o cliente começa a pedir, eles estão no papel deles de atender essa demanda, né, então acho que a gente tem que assumir o nosso papel de protagonismo, né, de líderes aqui, né, de inovação, da categoria, de continuar inovando, de continuar trazendo coisas novas, né, então, e aí o último risco é justamente de execução, né. Inovar não é só criar, é fazer melhor? Ah, sem dúvida. Para mim, inovar, o que eu falo, inovar é resolver um problema. Resolver um problema de um jeito que ninguém tinha resolvido antes. Para mim, isso é inovação. Então, assim, você precisa partir de um problema, de uma dor, né? Que hoje não tem uma solução adequada, uma solução viável, uma solução eficiente, ou sequer tem solução, e você solucionar, ou então melhorar o que existe, sem dúvida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi uma frase tua que se não existissem filho da putas na tua vida, talvez você estaria ainda no seu antigo emprego, né? Pois é. Foi por pouco, assim. Talvez se eles tivessem sido levemente menos filhos da puta, talvez tu ainda estivesse em algum lugar trabalhando e não teria empreendido. Me fala um pouco dessa frase. Tu acha que o mercado corporativo ele é muito sacana? Cara, porque essa frase, de fato, falei isso, e foi respondendo a seguinte pergunta: como é que você pensa? Eu pego, hein? Eu pego. Pode pegar. Foi respondendo a pergunta sobre como que você vê as pessoas que te maltrataram, não sei o quê, que foram ruins com você na sua carreira, né? Como que você acha que elas estão te vendo hoje? E eu falei que eu não penso nisso, em como elas estão me vendo. Eu olho para trás, eu sou muito grata. Sou muito grata, gente. Pô, imagina se eles não tivessem sido tão filhos da puta. Eu ia estar lá enxugando gelo até hoje, entendeu? Eu ia ter continuado me submetendo a uma carreira que não ia ter me trazido 1/20 da realização e da recompensa que eu tenho hoje. Então, assim, ainda bem, é que nem... né, guardadas as devidas proporções, é que nem aquele ex, né, que te traiu e tal, e que você foi lá e largou aquele relacionamento que era uma droga mesmo, e aí você foi lá e encontrou a pessoa que era certa pra você. Então, eu sou muito grata, nossa senhora, imagina se eles não tivessem sido tão filhos da puta, se você tivesse sido só um pouquinho menos. Eu fiz uma previsão um tempo atrás, acho que faz 1 ano e meio, né, ainda quando o Nubank tinha aberto capital, que o Nubank seria a primeira empresa brasileira a valer R$1 trilhão. Tu acha isso possível? Pô, estamos trabalhando para isso. Acho que no longo prazo, né, eu não acho que é possível esse ano, né? Mas no longo prazo, a gente está aqui para construir uma empresa para 40, para 50 anos. Por que não? O que estaria no nosso caminho, né? Se a gente continuar executando da maneira como a gente vem fazendo, né? Que a gente vem superando expectativas, né? Entregando resultado aqui acima do consenso todo trimestre. Continuar focado no cliente, atendendo o que o cliente precisa,
né? Resolvendo os problemas que o cliente tem, né? Usando tecnologia, com uma equipe incrível, investindo no talento, no melhor talento no nível global. Por que não? Por que não? Já que eu tenho mais uns minutinhos aqui, deixa eu falar uma pergunta sobre o atacado, né? Vocês estão bastante no varejo e os grandes bancos no Brasil, eles têm um percentual do lucro bastante ligado ao atacado. O Nubank vai entrar no atacado ou segue no modelo de negócios atual ou é um projeto para o futuro? Olha, hoje a gente não tem planos, né? A gente vê hoje as nossas competências, as nossas vantagens competitivas muito valorizadas atuando no varejo, atuando com o consumidor, né? E tem muito para fazer. Então, não que a gente não pudesse, não que a gente eventualmente não fosse ser competitiva, eu não tenho dúvida que o que a gente quiser fazer, a gente vai meter a cara, vai aprender aquilo que a gente estava falando agora há pouco. A gente vai meter a cara, vai aprender, vai bater um pouco de cabeça, mas vai dar certo, não tenho dúvida. Mas a gente precisa escolher. A gente precisa fazer escolhas. Então, assim, a gente tem cliente todo dia perguntando pra gente por que a gente ainda não tem, sei lá, seguro residencial, por que a gente ainda não tem o produto XPTO de investimento, o fundo de pensão, por exemplo, né, de previdência, que a gente ainda não tem. É um pedido muito grande. Eles pedem coisa pra gente até além de serviços financeiros. Por que a gente não tem, cara, companhia aérea, companhia de eletricidade, de gás, de telefonia, de não sei o quê. Então, assim, tem muita coisa para fazer, a gente precisa fazer escolhas. Então, no curto prazo, a gente não tem esse plano de atacado, não que a gente não pudesse fazer, mas eu acho que a gente precisa ser muito estratégico nas escolhas que a gente faz e na sequência que a gente escolhe endereçar essas escolhas, entendeu? 2023 tem sido o ano da eficiência para as empresas de tecnologia. Vocês tiraram um pouco o pé, porque eu percebo que o Nubank vem nos últimos trimestres já virando a curva para o lucro. Vocês tiraram um pouco o pé do investimento, já olhando que o mercado está mais difícil, né? As ações aí dos bancos caíram bastante no Brasil, as ações, todas que fizeram IPO caíram bastante, todas, né? Uhum. Vocês já estão ponderando, já estão botando um pouco o pé no freio, ou vocês seguem a toda, né? Porque sempre quando o cara, né, sai investindo, ele vai investindo, né? Quando o mercado está de um jeito, a maré vira. Não, uma excelente pergunta. A gente continua investindo, mas a gente também teve um olhar importante para a eficiência, né? Tanto que a gente entregou agora esse resultado que você viu, acho que 39% de índice de eficiência, né? Impressionante o resultado. Pois é. Que é o menor, assim, do setor disparado. E quando a gente olha só o Brasil, se não me engano, foi 37%, que é um negócio também inédito, tá? Então, assim, tem um olhar de eficiência, claro, mas a gente segue investindo. Então, assim, a operação do México e da Colômbia ainda demandam muito investimento. Tem muito investimento que a gente ainda está fazendo para o Brasil, só que o Brasil já gera, né, um volume de receita, de margem aqui bastante alto e acaba offsetando aqui esse investimento que a gente faz localmente. Mas a gente continua investindo. O que a gente fez foi uma racionalização, né? Então, assim, a gente está sendo muito mais criterioso para contratar, a gente segue contratando, mas num ritmo muito mais devagar, né? A gente vem fazendo investimentos também do que a gente chama de plataformização. Então, assim, o que a gente está fazendo? A gente está pegando os produtos que a gente criou para o Brasil e separando o que é Brasil, o que é uma plataforma de produto global, e é assim que a gente conseguiu colocar no México o produto da conta com cartão de débito e a caixinha já na largada, e na Colômbia vai ser a mesma coisa, entendeu? Então, assim, a gente está encurtando cada vez mais o tempo que a gente precisa para lançar novos produtos, usando as nossas estruturas de plataforma. Então, esse é o grande investimento que a gente está fazendo hoje, que ainda é bem grande. O Nubank fez $1 bilhão 650 milhões de receita no trimestre. Onde vem principalmente essa receita? Qual o produto, qual o principal vetor dessa receita? O grosso são os nossos produtos mais maduros, né? Principalmente cartão de crédito e agora a carteira de empréstimo pessoal que está crescendo, escalando de uma maneira bastante sustentável. Tá. Essa carteira de crédito pessoal, deixa eu perguntar, que tamanho tu acha que ela pode chegar? Porque eu vi que hoje ela é 2,3 bi, uma carteira de crédito pessoal pequena, para o tamanho do Nubank, para o número de clientes, né? Vocês têm quase metade da população adulta, né? E, sei lá, 2, 3% do crédito concedido, né? Que tamanho que tu acha que pode chegar essa carteira? A gente vai estar trabalhando... Essa é uma pergunta que todos os analistas vão tá todo mundo de olho nessa pergunta aí. Plim, plim, cortes.
Prepara o print. É. Então, a gente está trabalhando para ela crescer e representar um fair share, né? Uma parcela justa do que seria a nossa parcela do mercado, né? Eu acho que é uma questão muito mais de tempo, né, da gente maturar esses clientes, porque assim, a gente comentou aqui o dado de receita, né, e são os clientes mais antigos que já estão nesse patamar, que são os que justamente têm acesso ao empréstimo pessoal, porque assim, a nossa concessão do empréstimo pessoal, ela é muito conservadora ainda, né, a gente faz ela para os clientes já performados do cartão de crédito, então tem uma questão de tempo, de maturidade dessa carteira, mas vamos pensar assim, hoje no cartão de crédito a gente tem mais ou menos 10, 11% do mercado, não tem por que a gente não chegar em algum momento a 10, 11% do mercado de empréstimo pessoal também, né? Ou até mais, né? Mas estamos trabalhando para isso de uma maneira muito responsável. Quando? Quando o crescimento responsável permitir. Só mais 3 perguntinhas. Né? Inteligência artificial, tu acha que ela vai disruptar o setor financeiro ou vai servir de alavancagem? Porque eu acho que muita coisa vai acabar. Sim. Eu não sei se tu já deve ter dado palestra para universidades, e eu faço isso de vez em quando. Sei lá, tem 300 universitários e eu pergunto, quem aqui abriu uma conta na Caixa Econômica Federal nos últimos 3 anos? Ninguém. Quem abriu uma conta no Bradesco? Uma pessoa. Quem abriu aqui conta no Nubank? Todos. Então, tu acha que voltando, tu acha que a inteligência artificial ela vai disruptar o setor financeiro? Ela pode disruptar ou ela vai servir de alavancagem? Porque agora tudo é inteligência artificial, nós só se fala nisso. Realmente, é a coisa do momento, né? O jaleco da inteligência artificial agora. A turma do jaleco, cara, olha, um atrás do outro. Então, eu acho que a gente vai ver um pouco dos dois, tá? Acho que tem muitos ganhos de eficiência. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em toda a parte de atendimento a cliente, modelo de crédito, de análise de risco, então, isso daí, assim, hoje já tem modelos super sofisticados. Eu acho que a velocidade que a coisa está avançando exponencial realmente é maravilhoso. Então, acho que tem muita eficiência para ser ganha de um lado. Agora, tem mudanças importantes de modelos de negócio, né? Então, assim, toda essa parte de assessoria de investimento hoje, por exemplo, né? Já tem outras razões pelas quais a gente discute que esse modelo não é sustentável, né? E mudanças que a gente já viu acontecer, inclusive, na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, isso ainda não aconteceu. E eu acho que tem algumas ferramentas que vão mudar significativamente a maneira como esse mercado existe hoje. E para dar um exemplo, né? Eu acho que podem ter vários. Mas eu acho que as empresas que vão vão emergir dessa nova mudança tecnológica, vão ser as que vão saber usar essa tecnologia a seu favor, né? E não vão ser vítimas dessa disrupção. Se a tua vida virasse um livro, qual o título seria? Essa é fácil, que eu já tenho o título. Chama Se Fosse Fácil, Tava Feito. Se fosse fácil, tava feito. E com o que tu gostaria de tomar um café? Olha, fora eu, né? Vivo, com você eu ainda preciso tomar o café, que a gente tomou só água aqui, ó, gente. Mas não foi por falta de me oferecerem. Me ofereceram um café que eu já tinha tomado quando eu cheguei aqui, mas tomo outro. Não pode muito. Vivo ou pode ser morto? Whatever you want. Então, meu sonho de vida era o nosso amigo Walt Disney, né? Walt Disney. Deixa eu perguntar uma coisa. Adoraria. Realmente ele é brilhante, né? Tu tem ideia, assim, do tamanho do legado que tu tá deixando pro empreendedorismo brasileiro, assim, como mulher, self-made, né? Que é difícil demais num país como o Brasil. E vou perguntar também um pouco do efeito sorte na tua vida, se tu acha que teve um efeito sorte, se tu acha que tu é a pessoa certa no lugar certo, meio assim predestinada, esse lugar aqui era para Cristina, ela chegou aqui, pum, porque eu acho que isso é uma coisa que é impactante na vida das pessoas, mas tu tem noção do tamanho do legado que tu tá deixando, que tu vai deixar, e quantas pessoas tu inspira e pode inspirar, ou isso não passa pela tua cabeça? Olha... Pega lá vou pegar. Eu comprei um presente para a Cris aqui. Obrigada. Eu tento não pensar muito nessas coisas, porque assim, primeiro porque eu acho que nesse mercado de empreendedorismo e tal, e francamente mercado corporativo em geral, tem muito ego,
né? Do tipo assim, tem gente que olha, assim, pra eu entrar na sala, a pessoa tem que sair, porque ela e o ego dela já ocupam, assim, né, o cômodo inteiro. Então, eu acho que é muito fácil você se apegar a esse tipo de coisa e perder a noção da realidade. Então, eu não fico pensando muito nisso, não. Eu penso nas pessoas que eu ajudo, né? Então, assim, as pessoas me procuram muito, me pedem muito conselho, orientação, querem fazer mentoria, querem tomar café, querem um tempo para falar de não sei o quê. E eu não tenho esse tempo, né, para dar para as pessoas. Infelizmente, eu não tenho. Mas eu procuro ajudar da maneira como eu consigo, né? E foi assim que nasceu lá o trabalho que eu faço lá no Insta de sexta-feira, a caixinha do Sextou, que as pessoas vão lá, perguntam, e eu faço o meu melhor, dedico ali algumas horas por semana, né? Mas de uma maneira escalável, que eu sei que vai impactar muita gente, né? Porque às vezes você até se dispõe e fala assim, tá bom, eu vou sentar com essa pessoa aqui, vou tomar um café. Mas ela é uma, né? São milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas que acabam procurando a gente, que querem, né, uma orientação, querem uma opinião. Então eu procuro fazer isso, né, da maneira de ajudar o maior número de pessoas, e eu penso nisso como uma contribuição que eu tô dando, né? Legado, cara, eu penso que legado é a minha família, entendeu? Legado são minhas filhas, né, minhas 3 filhas, meus amores, meu maior orgulho da vida, que estão sempre comigo aqui, ó. Quer que as tuas filhas né? trabalhem no Nubank? Tu quer que elas sigam a tua carreira? Eu quero que Essa elas é a pergunta que ninguém fez, hein? Eu quero que elas sejam pessoas boas e generosas. Quero que elas formem as famílias delas, que elas sejam felizes. É isso que eu quero. Mas tu acha que... Mas tu gostaria que elas trabalhassem no Nubank? Cara, e se uma delas quiser ser médica? Não tem problema, mas tu gostaria... A pergunta é se tu gostaria que elas trabalhassem no Nubank, se elas seguissem a tua carreira, né? Já que o Nubank é um projeto de 50 anos... Né? Cara, eu não sei, eu acho que se a carreira delas for na área de negócios, né, do tipo, relacionado né, ao setor financeiro, vai saber o que é, né, que esse setor vai ter uma cara, assim, sei lá, não me oporia, mas não é um sonho, nossa, eu adoraria que elas, não, até porque eu não gosto de misturar muito família com negócio, sabe? Também não. Eu acho que cria incentivos que não são os melhores, entendeu? Perversos. Eu acho que o Nubank merece a melhor pessoa para tocar. E, inclusive, no momento que isso não for mais tá tudo bem, tá tudo certo, entendeu? Eu vou lá e eu arrumo outra coisa para fazer, eu vou cuidar da minha família, mais ainda do que eu cuido, e tá tudo certo, sabe? Agora, voltando ao teu ponto de sorte, super acredito. Lógico que eu dei sorte, gente. Você vai falar, eu acho que a pessoa tem que ser muito arrogante, muito se achar muito para dizer, falar assim, não teve sorte. Lógico que teve sorte. Não acho que foi só sorte, óbvio, entendeu? Mas lógico que teve sorte. Você acha que eu não tive sorte quando calhou de eu ter pedido demissão do banco que eu trabalhava e de eu estar focada em pensar o que eu ia fazer da vida, e aí alguém me apresentar o Davi naquele momento? Óbvio que foi sorte. Nada disso teria acontecido se eu não tivesse tido a sorte de conhecer ele naquele momento. Agora, claro que eu também entendo que eu estava muito preparada para transformar aquela oportunidade em algo real, entendeu? Eu senti um pouco na época, eu não acredito que as pessoas são predestinadas, mas eu lembro de sentir, falar assim, poxa, eu sou uma das poucas pessoas no país que poderia pegar essa oportunidade aqui agora e realmente fazer isso acontecer. Isso eu senti, né? Sim. Por causa da trajetória que eu tinha tido. Mas não é que eu era predestinada. Aquilo podia nunca ter acontecido se eu não tivesse dado a sorte de alguém me apresentar para ele, entende? Sim. Então... Deixa eu te perguntar a última, então, para a gente fechar aqui. Antes de eu te dar a Frozen. Como a pessoa consegue administrar o ego? O ego? Olha, eu acho que primeiro... tendo uma disciplina muito grande de ouvir de todos os lugares. Porque assim, eu vejo muitos executivos fazerem isso, né? Que só ouvem a galera que tá ali em volta, na política também. Só ouve a turma que tá ali em volta, que fala o que você... Assim, né? Que só fala o que você quer ouvir. Então assim, eu tô na internet, eu tô dando a cara a tapa todo dia. Então assim, todo dia tem cliente falando, não é assim não sei o quê. E assim, os clientes eu adoro ouvir. E muitos deles têm razão. Né? Tem cliente todo dia que fala assim, poxa, sei lá, ainda não recebi o ultravioleta, que é um produto que a gente está escalando agora. Fala, você tem razão, a gente vai chegar em você, desculpa que a gente demorou tanto, entendeu? A gente tem que ter humildade de ouvir. Agora, também tem muita babaquice que a turma fala por aí, né? Gente que não sabe o que está falando, tem fraudador, né, e golpista falando as maiores barbaridades. Então assim, tem uma estatística para você entra no Reclame Aqui do Nubank,
mais de 50% das reclamações que estão lá são os próprios fraudadores que vão lá e criam a reclamação na esperança da gente reverter, sei lá, o bloqueio que a gente fez na conta. Então, assim, é uma loucura, uma loucura. Brasil, Então, né? Brasil. Suco de Brasil, isso. Suco de Brasil. Então, acho que, assim, tá atento, ouvir de todas as fontes, ouvir cliente, ouvir gente que não gosta de você, ouvir gente que pensa diferente de você, e ouvir de verdade, né? Não é ouvir e falar, tá bom, eu sei o que essa pessoa vai falar. Você ter uma opinião diferente e a pessoa manifestar a dela, e você fala assim, pô, por quê? Por que você pensa desse jeito? Me explica. E tentar fazer o exercício de entender como aquela pessoa pensa, sabe? Eu acho que isso é tão importante, tão importante. E não se distrair com a vaidade, sabe? Não se distrair com, ai, nossa, parabéns. Muito engraçado que eu tenho a oportunidade de conhecer muita gente, né, no trabalho que eu faço. E onde eu vou, muitas vezes as pessoas falam, nossa, parabéns por tudo que você fez. E eu, óbvio que eu agradeço, né? Não vou ser mal educada, mas eu sempre falo para as pessoas, a gente tem muito orgulho do que a gente já fez, mas para todo o orgulho que a gente tem do que a gente já fez, tem 5 vezes mais fome de fazer muito mais, sabe? A gente sabe que tem muito mais na nossa frente do que o que a gente já fez e ficou para trás. Então, manter essa perspectiva de que tem muito mais. A estrada, assim, olha, a gente está só no começo, a estrada é longa, também é muito importante. Pra quem não sabe, a Cris é a maior amante da Disney que o Brasil já produziu. Eu trouxe aqui uma... Sou mesmo. Frozen, Ana e Elsa. Que lindas! Presentes da Disney. Obrigada! Ai, vou mostrar. Que coisa mais... Ai, gente, olha que coisa mais... Isso aqui é agradecimento aqui, essa dessas bonecas. Por ela ter prestigiado aqui, as bonecas na tela. Lindas. Por ela ter prestigiado a entrevista aqui. Você sabe, antes, só pra dar uma curiosidade, a minha filha mais nova, eu dei o nome de Ana, tá? Que é essa princesa aqui, não... Deixa eu apontar direito. Essa aqui, ó. Abre aí, Fé. Essa aqui, ó. Que é uma das minhas princesas favoritas. Essa aqui é de colecionador. Essa aqui é de colecionador. Coisa boa. Gente, Cris, muitíssimo obrigado. Prazer inenarrável deixar a Frozen aqui no fundo. Propaganda da Disney aqui no Café com Ferry. Muitíssimo obrigado. Imagina. Eu acho que os analistas de mercado e os empreendedores vão gostar bastante dessa entrevista. Ela foi bastante diferente. Aí eu tentei fazê-la bastante diferente das outras entrevistas que tu deste. Muitíssimo obrigado por prestigiar aqui. Até a próxima. Recados finais? Recados finais, obrigada por me trazer. Quem quiser conhecer mais sobre o Nubank e sobre o meu trabalho, falo sobre empreendedorismo, sobre maternidade às vezes, sobre Disney um pouco, e muito sobre negócios, tecnologia. Bastante sobre Disney. Bastante sobre Disney. No meu Insta, @junqueira.cristina, lá no Instagram. Um beijo, gente. Eu posto a entrevista em breve. Estaremos de volta. Valeu.